A ascensão de um Khan, o início da jornada de Kublai. Kublai Khan, neto de Genghis Khan, foi um líder formidável que deixou uma marca indelével na história. Nascido em 1215, ele ascendeu para governar o vasto Império Mongol, expandindo seu território e consolidando seu poder. Desde tenra idade, Kublai demonstrou grande interesse por assuntos militares e governamentais. Ele participou de campanhas militares ao lado de seus irmãos, aprendendo táticas de guerra e liderança. À medida que Kublai crescia em poder e influência, ele se viu no centro de disputas familiares pelo controle do Império Mongol. Após a morte de seu irmão Mongke, uma luta pelo poder eclodiu entre Kublai e seu irmão mais novo, Arik Böke. Determinado a assegurar seu lugar como Grande Khan, Kublai liderou seus exércitos em uma série de batalhas decisivas contra Arik Böke. Herdeiro de um legado Kublai e o Império Mongol. Após sua vitória na Guerra Civil, Kublai herdou um império vasto e poderoso. Ele estava determinado a honrar o legado de seu avô, Genghis Khan, expandindo ainda mais as fronteiras do Império Mongol. Kublai implementou uma série de reformas administrativas e políticas para fortalecer seu governo. Ele estabeleceu a capital do Império Mongol em Kambalik, que mais tarde se tornaria a cidade de Pequim, uma verdadeira capital digna de um imperador. A partir desta cidade estrategicamente importante, Kublai governou seu vasto império com sabedoria e determinação. Kublai Khan era conhecido por sua tolerância religiosa e respeito pelas culturas conquistadas, algo raro naqueles tempos. Ele adotou elementos da cultura chinesa, incluindo a crença no mandato do céu, que lhe conferia o direito de governar. Essa abordagem pragmática ajudou a consolidar seu poder e garantir a estabilidade do império. Ele liderou campanhas militares bem-sucedidas contra a dinastia Song na China e o reino de Goryeo na Coreia, conquistando o Império do Meio. A invasão da China. A conquista da China foi talvez o maior desafio militar e político de Kublai Khan. A dinastia Song, que governava a China há séculos, era conhecida por sua riqueza, cultura sofisticada e exército poderoso. Kublai Khan empregou uma estratégia militar que combinava força bruta com astúcia política, um verdadeiro estrategista. Ele liderou seus exércitos em uma série de campanhas militares contra as forças Song, utilizando a cavalaria mongol, famosa por sua rapidez e ferocidade, para flanquear e destruir exércitos Song muito maiores. Além da força militar, Kublai também utilizou a diplomacia e a intriga para minar a resistência Song. Ele ofereceu anistia aos oficiais e soldados Song que se rendessem e colaborassem com os mongóis, mostrando que a rendição era uma opção. Após décadas de guerra e cercos prolongados, Kublai Khan finalmente conseguiu conquistar a China em 1279, um feito que mudaria a história da Ásia. O auge do Império Yuan. Prosperidade e inovação. Kublai Khan estabeleceu a dinastia Yuan, marcando um novo período de prosperidade e inovação na China. Ele adotou o título de Imperador da China, buscando ser reconhecido como governante legítimo. Kublai dividiu a China em províncias, cada uma governada por um governador nomeado. Este sistema centralizado fortaleceu o controle do governo Yuan. Kublai Khan era um grande patrono das artes, ciências e comércio. Ele ordenou a construção do Grande Canal, facilitando o comércio e a comunicação. Sob seu governo, a China experimentou paz e prosperidade. O comércio floresceu na Rota da Seda, conectando a China à Europa e ao Oriente Médio. Diplomacia e comércio, abrindo as portas da China. Kublai Khan reconheceu a importância do comércio e da diplomacia para manter a estabilidade e a prosperidade de seu vasto império, um governante à frente de seu tempo.
Ele implementou políticas para proteger as rotas comerciais, incentivar o comércio exterior e estabelecer relações diplomáticas com reinos vizinhos e potências estrangeiras, mostrando que a China estava aberta para o mundo. Kublai Khan enviou missões diplomáticas para países como o Japão, o Vietnã, a Índia e o Sri Lanka, buscando estabelecer relações comerciais e políticas pacíficas, expandindo os horizontes do império. Kublai Khan implementou uma série de medidas para promover o comércio exterior, como a introdução de uma moeda unificada e a criação de entrepostos comerciais ao longo da Rota da Seda, facilitando o comércio internacional. Essas políticas ajudaram a transformar a China em um centro comercial global durante o período Yuan, atraindo mercadores de todos os cantos do mundo. Marco Polo e o Ocidente. Um encontro de culturas. Um dos episódios mais famosos do reinado de Kublai Khan foi a chegada de Marco Polo, um mercador veneziano que viajou para a China com seu pai e tio em meados do século XIII. Marco Polo passou quase 2 décadas na corte de Kublai Khan, servindo como seu embaixador e conselheiro, uma posição de grande prestígio. Marco Polo ficou impressionado com a riqueza, a sofisticação e a organização da China sob o domínio mongol, descrevendo em detalhes suas experiências em seu livro. O relato de Marco Polo sobre suas viagens à China, conhecido como O Livro das Maravilhas, se tornou um best-seller na Europa, despertando o imaginário de gerações de leitores com histórias sobre as maravilhas do Oriente, um verdadeiro clássico da literatura de viagens. A viagem de Marco Polo à China e seu relato sobre suas experiências ilustram o impacto do reinado de Kublai Khan em conectar o Oriente e o Ocidente, abrindo caminho para futuras trocas culturais. Os desafios do governo, revoltas e dificuldades. Apesar de seus muitos sucessos, o reinado de Kublai Khan não foi isento de desafios, como nenhum governo está livre de problemas. Ele enfrentou revoltas internas, invasões estrangeiras e dificuldades econômicas que testaram sua liderança e a estabilidade do Império Yuan, mostrando que mesmo o maior dos impérios enfrenta dificuldades. As campanhas militares de Kublai Khan, embora inicialmente bem-sucedidas, acabaram por drenar os recursos do Império Mongol, um problema comum para impérios em expansão. As invasões fracassadas do Japão e do Vietnã, em particular, custaram caro em termos de vidas e recursos, enfraquecendo o poderio militar do Império Yuan. Internamente, Kublai Khan enfrentou revoltas de grupos étnicos chineses que se ressentiam do domínio mongol, um desafio constante para governantes estrangeiros. A corrupção dentro da administração Yuan e a discriminação contra os chineses em cargos governamentais alimentaram o descontentamento popular, levando a levantes armados em várias partes do império. O legado de Kublai Khan, um impacto duradouro. Kublai Khan morreu em 1294, aos 78 anos, após um longo reinado, deixando um legado que ecoa através dos séculos. Marcado por conquistas militares, reformas administrativas, intercâmbio cultural e desafios, um legado digno de um grande Khan. Kublai Khan é lembrado como um dos maiores líderes militares, responsável por expandir o Império Mongol ao máximo. Ele unificou a China, inaugurando um período de paz e prosperidade, um período que deixou sua marca na história chinesa. Sua influência transcende o tempo. Conclusão: Kublai Khan, um governante visionário. Kublai Khan, o neto de Genghis Khan, foi um governante extraordinário que deixou uma marca indelével na história mundial, um nome que ecoa nos anais da história. Ele expandiu o Império Mongol à sua maior extensão, unificou a China sob a dinastia Yuan e promoveu o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente, um verdadeiro construtor de pontes entre culturas. Kublai Khan era um líder militar perspicaz, um administrador capaz e um patrono das artes e das ciências, um governante completo em todos os sentidos.
Sua história continua a fascinar e inspirar as pessoas até os dias de hoje, mostrando que as lições de seu reinado ainda são relevantes no mundo moderno.